A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo é convosco. Eu sou o pastor Carlos Roberto Gomes Ribeiro e nesta oportunidade de fazer esta videoaula eu quero falar da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2018. A escola bíblica ao qual me refiro é da Central Gospel, que vem falando sobre os grandes reis de Israel, um estudo elaborado pelo pastor Gesiel Gomes. E nesta primeira lição, nós vamos aprender sobre teocracia de Deus, né? Algo que vem da paz de Deus para conosco. E sendo assim, vamos falar sobre isto e vamos avante. Aqui está a nossa lição, né? Gesiel Gomes, os grandes reis de Israel, história de guerra, fracassos e conquista. É lições da palavra de Deus, né? Central Gospel, ao qual me referi e disse que eu vou falar a respeito disso, né? Então vamos ao que aborda o assunto ao nosso coração, verdade? E aqui está os nossos textos que nós vamos estar lendo, né? Aqui é o texto bíblico básico, o texto áureo e tal. Vamos lá ao que nos interessa. Vamos ao texto bíblico básico aos nossos corações. Aqui está o texto do qual eu digo, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 ao versículo 20. Vamos ver o que tem esse texto para conosco em nossos corações. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuirdes e nela habitardes, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o teu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino e seus filhos no meio de Israel. É a leitura do nosso texto bíblico, né? Que nós estamos lendo aqui nesse lugar, para nós comentarmos a respeito dessa lição. Prosseguindo. Aqui nós encontramos o texto áureo. O texto áureo diz: eu digo, observa-o, o mandamento do rei, e isto consideração para com o juramento de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 2. E aqui estão os subsídios, né, para o estudo diário, que é na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Os objetivos dessa lição é compreender, conhecer e entender, aplicar. Então, é os objetivos desta lição. Orientações pedagógicas que se refere ao professor. Mas vamos que é o que nós vamos abordar nessa lição. Aqui, né, está a nossa lição, que é o comentário, palavra introdutória. O livro dos Juízes introduz-nos ao longo dos anos, né, ao longo anos da luta israelita pela manutenção do controle da terra prometida, desde a morte de Josué até a conceição ou a ascensão dos reis
né, Esdom, Iates e aí por diante, né? É um comentário que tem na Central Gospel, né? Então é um comentário desse livro. Observa-se no decorrer desse torno histórico que, enquanto vivia o juiz em exercício, o povo, do modo geral, servia a Deus. Isso é interessante, né? Entretanto, com a sua morte, ou seja, a morte do juiz, o povo voltava-se para a idolatria e o engano. É interessante nós observar que nos dias de hoje também é assim, né? Olha aqui, ó. Olha, um comentário que eu coloquei. Olha esse negócio de enquanto o juiz vivia, estava vivo, o povo servia ao Deus verdadeiro. Mas morrendo o juiz, o povo voltava à idolatria. Vede que hoje não está a mesma maneira. Enquanto o pastor fulano de tal vive, o povo é fervoroso. Morrendo o pastor fulano de tal, além de idolatrar aquele pastor fulano de tal, até sai daquela congregação, né? Erro de escrito aqui, ó, é congregação, daquela congregação. Então, hoje está desse jeito, né? Também. Mas da época lá, nós lemos também, né, no livro dos diversas vezes, o autor sagrado associa o estado pecaminoso e a depravação de Israel à ausência de um rei. Então, associado geralmente é isso aí. Essa realidade fez surgir um clamor popular por um governo centralizado. Está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 5. Então, após o longo período marcado por revés de um movimento ciclo espiritual que resultou em fracasso, desacerto, instabilidade política e religiosa, em 1350 a 1050 a.C., o Senhor levantou Samuel, né? Levantou Samuel para quê? Samuel é o homem, né, ao qual nós sabemos que é um profeta, né, e também sacerdote. E aqui embaixo nós deparamos aqui, né, um gráfico que o nosso escritor fez, deu uma ampliada nele, para nós vermos como fica melhor essa ampliação, para nós ver de perto a situação do pessoal de Israel. Então é uma cronologia, né, cronologia da implantação da monarquia e seu fiel fortalecimento. 1 Samuel. Aqui está os anos, aqui está o acontecimento. Então veja bem, no ano de 1370 a 1500, ou seja, 1370 a 1050 a.C., melhor dizendo, juízes comandam Israel, né? No ano de 6200 a.C., o Filisteu ocupa a costa do Mediterrâneo. Dá uma olhadinha como é que está essa costa dos dias de hoje, vou dar só uma olhadinha. Está dessa forma aqui, ó. Ou seja, esse território que está se referindo lá, a costa onde é que os filisteus comandavam. Então é interessante, né? 1100 a 1010, né? Anticristo, carreira profética, né? De Samuel. 1050, Saul torna-se um rei de Israel. 1018, Samuel unge Davi como rei. 1010, Davi começa a reinar em Hebron. 1003, o reinado de Davi é reconhecido em todo o território de Israel. 970, anticristo, Davi morre e Salomão assume o trono. 931, a monarquia dividida do rei norte e rei sul, que eu já fiz numa videoaula anterior, que você certamente vai ter acesso a ela se você estiver aí no meu canal, correto? Mas vamos prosseguir aqui a nossa lição. E aqui nós encontramos que instruções ao futuro rei da nação de Israel. Porque o rei, para ser rei, tinha uma instrução. O princípio da representatividade, né? O princípio dessa representatividade está claro e patente no texto de Deuteronômio, capítulo 17 e versículo 14, né, até o versículo 20. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está, né, em Deuteronômio, né? Está em Deuteronômio exatamente todo o texto do mandamento qual que o rei tem que obedecer. Então não é preciso muito esforçar para saber qual era a forma que o rei tinha que proceder, não é correto? Não é verdade? Os hebreus poderiam ter um rei se desejassem, conquanto fosse hebreu, não poderia ser de outra nação.
jamais estrangeiro. Além disso, representante supremo da nação deveria ser escolhido pelo Deus Altíssimo. Só que esse Deus Altíssimo, ele escolhe usando o homem. Um homem é usado por Deus para escolher um outro homem. Apesar de o Senhor ter advertido e instruído o povo previamente, com o passar dos anos, reis hebreus apresentaram um comportamento pior que o monarca estrangeiro ao institucionalizar a idolatria. Muitos deles abandonaram o culto ao verdadeiro rei, dedicando-se à falsa divindade. Tem Jeremias capítulo 2, versículo 8. Então, temos cuidado, porque diz em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28, que nos dias atuais, quem dirige as congregações também é escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Os direitos dos reis de Israel em relação ao povo escolhido. Sendo o rei escolhido por Deus, ele teria direitos sobre a nação. Esses direitos eram parametrizados, conforme os costumes das nações circunvizinhas. Dentre as prerrogativas legais inerentes e representantes divinos, destacar-se o seguinte, nós temos que conferir em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9 ao versículo 18. Então, o rei ele tinha lá os seus direitos, de comandar a nação, e tinha seus deveres. Então, por isso que teria que ser um homem que meditasse no livro dia e noite. Os deveres dos reis de Israel para com o povo escolhido. Então, aqui estão os deveres. A fim de manter a submisso a Deus, o rei de Israel não poderia fortificar-se como os monarcas dos outros povos, ou seja, a monarquia israelita deveria restringir-se às ordens de Jeová. Somente as ordens de Jeová através de profetas e sacerdotes. O projeto divino para o povo da aliança era instituir um estado teocrático em que seu supremo representante governasse de modo diferente dos outros soberanos. Não poderia ser igual aos outros soberanos. Aqui também tem um gráfico que eu quero ampliar para você ver, para nós analisar. Então aí está o gráfico. Então, os deveres dos reis. E aqui o motivo por trás da proibição. E aqui estão as referências bíblicas. Não multiplicar cavalos. Motivo: não confiar no poderio bélico ou na força do seu exército. Não se submeter à servidão ou à escravidão humana. Não retornar ao Egito. A referência: não multiplicar mulheres. Não deixar-se dominar por lascívia ou paixões, da referência bíblica. Não multiplicar ouro e prata. Não confiar nas riquezas. Aqui está a referência bíblica. Manter uma cópia do livro da lei. Preservar a meditação e a observância pessoal. Referência: ler o Torá, lei todos os dias da sua vida. Aprender a amar diligentemente ao Senhor. Depender dele e afastar-se da arrogância. Então aqui está os deveres, a motivação, e aqui está as referências bíblicas. Tranquilo? É o que nós encontramos na palavra do eterno Deus. Vamos em seguida. Introdução ao conceito histórico teológico da vassalagem. Vassalagem está sujeita a um soberano, ou seja, sujeito ao Deus criador dos céus e da terra. Então vamos lá. O conceito de vassalagem, de modo geral, é utilizado para fazer referência à submissão de um homem livre à autoridade de alguém que julga superior em força, poder. Apesar de esse conceito ter surgido na Idade Média, a concepção da ideia ainda mais antiga, estando entrelaada a submissão das nações uma às outras por tratados de paz. Tais acordos formais visam evitar deflagração de guerra entre os povos. Na vigência do tratado, a nação mais bem consolidada impunha obrigação diretriz à nação menos favorecida. Ou seja, vassalagem é uma submissão ao soberano. Nesse caso, o rei de Israel estava sujeito ao rei dos reis e seu Senhor, que é o Deus criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus,
Então, a vassalagem no texto bíblico. Dentre as personagens bíblicos que estiveram na condição de o Senhor avassalar, destacamos Davi e Joaquim. Davi, o Senhor, o mais eminente rei israelita, colocou acampamentos militares na terra dos sírios, dominou-os e eles lhe pagavam impostos. Ou seja, aquele rei que conseguia supremacia sobre as nações, aquela nação foi subjugada, era obrigada a dar imposto, ou seja, era vassalado pelo outro soberano. Joaquim, o vassalo. Então vamos lá, após a morte de Josias, no vale de Meguido, o povo uniu Joacás, filho de Josias, como rei. Ou seja, ungiu, não uniu, ungiu como rei. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu reinado terminou quando Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, obrigando o povo de Judá a entregar-lhe 3.400 quilos de prata e 30 quilos de ouro. Então Faraó Neco pôs Eliaquim, também filho de Josias, como rei de Judá, mudando seu nome para Joaquim. Joaquim serviu de vassalo do Egito, ao cobrar do povo um imposto de acordo com as posses deles, a fim de juntar a prata e o ouro necessário para pagar o que Faraó Neco havia exigido. Então, o que é vassalo? É um cidadão, que é subjugado, e aquele que é subjugado é chamado de vassalo. Então, esta é a colocação. Visto que Israel é subjugado a Deus, então Deus fazia de nós um vassalo. Então nós éramos, ou seja, Israel era subjugado ao próprio Criador. O rei hebreu era um vassalo de Jeová, não é isso? Então, isso é fato. O rei de Israel devia submissão ao grande rei, o Senhor. Isto comprova o fato de ele não criar código legal para si mesmo, Vamos ver se é isso mesmo, para reger a nação. Não, o código era do próprio Deus. Era o próprio Criador que criou o código, Então não tinha como o rei de Israel fazer besteira. Quando Israel clamou por um representante humano, Samuel orou ao Senhor, que ele disse: atenta, ou seja, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 e 7. Nos dias atuais também acontece isso, de alguém numa congregação não aceitar um determinado pastor que é empossado ali. Quando isso acontece, se verdadeiramente esse ministério é guiado pelo Espírito Santo, aí a pessoa está rejeitando o jugo ou a direção de Deus, Então isso tem acontecido também nos dias atuais. Lutemos para que isso não aconteça conosco, na verdade. A partir de então, a monarquia foi estabelecida em Israel. Samuel ungiu Saul como seu primeiro rei. O tempo depois, Davi ascendeu ao trono. Nesse período, o reino fortificou, expandiu grandemente. Com Salomão, sucessor legítimo de Davi, Israel alcançou seu apogeu, tornando-se próspero, expandindo sobremaneira seus limites territoriais. Após a morte de Salomão, no entanto, eclodiu uma guerra civil entre os israelitas que resultou num cisma irreversível. A casa unificada, que servia como uma representação da verdadeira monarquia absoluta do universo, dividiu-se em dois domínios: Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá, que era da tribo de Judá, e Benjamim, e as outras demais tribos, que eram 10 tribos, do outro lado, não é verdade? Ou seja, estava com Jeroboão. Os reis de Judá, os reis de Judá alternavam entre os piedosos e ímpios. Em Israel, no entanto, observavam aventureiros, homicidas e idólatras. O Reino Norte, duração máxima 209 anos, de 932 a 722 a.C. 19 reis, todos foram injustos. Todos os reis de Israel foram injustos. Primeiro rei, Jeroboão. O último rei, Oséias.
composto pelas 10 tribos do norte, capitais Siquém e Samaria, ou Samaria, depende da tradução. Nós encontramos isso em 1 Reis, capítulo 12, capítulo 14 e capítulo 16. É o que nós encontramos. E aqui, nós vamos aqui, em exílio de 722 a.C., pela Síria, sem regresso dos deportados. Reino Sul, que é o reino de Judá, que é a cuja capital, nós vamos saber que é Jerusalém. Duração máxima, 345 anos, 931 a 586 a.C., 19 reis e uma rainha Atália, totalizando 20 regentes, 12 foram ímpios, e 8 justos e tementes a Deus. Primeiro rei, Roboão. Último rei, Zedequias, composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. 3 invasões babilônicas, 605, 596 e 586 a.C. Com deportação, retorno do exílio em 3 etapas, 538, 458 e 445. E aqui está a fronteira de Israel, o qual eu também quero ampliar e mostrar para você alguma coisa interessante que fica mais claro para nós entender. Reinos de Israel e de Judá. Então esse território aqui, ó, marcado aqui, ó, era o reino de Israel, onde é que estava as 10 tribos. E esse outro marcado aqui, ó, é o reino de Judá, que era Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém. A capital de Israel seria Samaria, Siquém, né, que seria a capital de Israel. Então, é isso que nós vemos nos dias atuais. Isso aqui é o chamado, né, do chamado pessoal quando Davi deportou ou deparou, né, com essa situação e ele subjugou os filisteus. Vamos aqui, conclusão. Por ocasião da coroação real, os súditos e vassalos traziam presente e juravam fidelidade ao novo rei. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. Isso deve levar-nos a refletir sobre nossa verdadeira identidade. Somos participantes, vassalos, embaixadores de um reino eterno. Isso é verdade. De um reino de paz, justiça, alegria espirituais. Somos súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por esta razão, nossa fidelidade deve fazer-se patente diante dos homens em todo o tempo. Como embaixador de Cristo, busquemos o reino celestial, sua justiça, até chegar o dia de estarmos com Ele eternamente. Não é verdade? Com Ele eternamente. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. É o que eu desejo para você, uma coisa boa, que essa videoaula com respeito a essa escola pode ter te dado alguma coisa diferente, ou seja, pelo menos você pode meditar nela só de ouvir, não é verdade? Que Deus de Israel continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, seja contigo em nome de Jesus.